Senhor presidente, senhores deputados, hoje faço uso da palavra no grande expediente e já cumprimentando o deputado Renato Câmara, que é o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, pela lembrança, e também ao deputado Zeca do PT, pela feliz lembrança de que hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E mais do que nunca é um momento para nós refletirmos. Quando nós ligamos a TV, abrimos os jornais ou mesmo acessamos as mídias sociais, a matéria presente nos últimos 20, 30 dias é relacionada aos desastres, mas de modo especial ao desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul. Nós temos que refletir muito sobre essa questão ambiental, não só no Brasil, o mundo inteiro. Quais são as nossas atitudes? O que é que nós estamos fazendo enquanto seres humanos que habitamos esse planeta para poder reduzir ou minimizar os impactos relacionados aos desastres naturais? E de modo especial, há mais ou menos 30 anos, nós discutimos em Mato Grosso do Sul aquele que é considerado o maior desastre natural em Mato Grosso do Sul, que é o assoreamento do rio Taquari. E é importante salientar, quando nós começamos a discutir isso, quando criamos, e eu tive a honra de ser o seu primeiro presidente fundador, o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari, lá em 2007, deputado Pedrocian Neto, há 27 anos atrás, quando criou-se a Lei 9431, foi sancionada em janeiro de 2007, que instituía a chamada gestão das bacias hidrográficas. E nós, então, criamos o primeiro consórcio no país após a edição da lei, que tinha um objetivo específico. Inicialmente, era um consórcio para o desenvolvimento sustentável, com foco na questão ambiental, porque aquele já era o maior desastre ambiental do estado de Mato Grosso do Sul. E quando você busca compreender a questão, e tinha um cidadão que dizia, olha, o rio Taquari ele nasceu para ser assoreado, entretanto, um processo natural que levaria 1000 anos, o homem acelerou em 20, 30 anos, o rio se assoreou. E por que razão? Primeiro, porque é um rio que nasce no Planalto, ele nasce lá dentro do núcleo urbano da cidade de Alto Taquari. E ele faz o seu curso até chegar ao rio Paraná, nascendo a mais de 800 metros de altura, até chegar na cidade de Coxim, que nós somos denominados a cidade peripantaneira, até chegar ali a 220 metros. Então, ele faz essa declividade, quando chega ali, ele chega num platô e na planície. Portanto, todo o assoreamento visível do rio ocorre da cidade de Coxim para baixo. Não na parte de cima, deputado Pedrocian, porque no Alto Taquari, ele é um rio que ele está em declividade, cheio de corredeiras, cachoeiras, como a Cachoeira das Palmeiras, Cachoeira de Sabão, Cabo de Aço, várias cachoeiras. Mas ele tem características únicas no planeta. Quais são as características diferenciadas do rio Taquari? Ele é um rio que recebe afluente no Planalto e ele é defluente na planície. Ou seja, o último afluente dele é o Ribeirão do Salto, cerca de 7, 8 quilômetros abaixo da cidade de Coxim. Daí para frente, o rio Taquari ele é defluente. Ele tem um leque aluvial e esse leque aluvial ele representa 30% da planície pantaneira. As duas maiores sub-regiões do Pantanal, que é a sub-região
do Paiaguás e a sub-região da Inhacolândia é formada por esse leque aluvial do rio Taquari. Então ele tem uma importância fundamental, deputado Zeca do PT, para o nosso Pantanal. O Pantanal que é reconhecido como patrimônio natural da biodiversidade, e tem um erro lá na Constituição Federal, porque ela foi promulgada em 88, e lá está escrito Pantanal Mato-Grossense. Já existia divisão do Estado. Como nós temos 2/3 do Pantanal aqui, tinha que mudar a Constituição Federal, o Pantanal Sul-Mato-Grossense, porque a maior parte está no nosso território. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. A verdade é que se o Pantanal é o patrimônio natural da biodiversidade, e esse Pantanal ele é formado em 1/3 dele pelo leque aluvial do rio Taquari, o rio Taquari mereceria, por parte do governo federal, ter um tratamento diferenciado. Assim como tem programas, existe no governo federal um órgão chamado CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. Por que o Taquari não possa merecer um programa específico para que a gente possa, de fato e de direito, fazer um plano de recuperação? E essa recuperação passa pela mudança da consciência coletiva. Ela não acontecerá de forma diferente, porque ela aconteceu lá no passado, na década de 70, quando o governo federal cria um programa chamado Polo Centro. Esse programa distribuía dinheiro, na verdade eram financiamentos a longo prazo, com juros fixos, com 12 anos para pagar, e o programa recebeu um codinome, Plante que o João Garante. E nesse programa Polo Centro, do Plante que o João Garante, acabou com as matas. A preservação chegava até a mata ciliar, nem ela foi respeitada, porque naquela época não se tinha essa consciência também e não se tinha ações e nem limitações a esse desmatamento. É óbvio, se olharmos por um lado, que esse desmatamento proporcionou a incorporação de muitas terras ao processo produtivo. De um lado, nos chapadões, o soja, do outro lado, a braquiária, com o advento da braquiária. Então, a região foi aberta, a década de 70, principalmente na segunda metade, foi importante na abertura dessas áreas, quando nós pegamos os municípios banhados e que fazem parte da bacia do rio Taquari. Ali eu falo, parte do município de Sonora, município de Pedro Gomes, município de Alcinópolis, município de Costa Rica, parte do município de Camapuã, onde hoje é Figueirão, São Gabriel do Oeste, Rio Verde, Coxim. Então, todos esses municípios tiveram seu processo de ocupação do solo de forma extensiva na década de 70, e isso provocou o assoreamento do rio Taquari. Quais são, na visão dos técnicos, dos inúmeros projetos que já foram feitos para a recuperação? E eu costumo dizer que, além da areia do assoreamento, o Taquari também é entupido de projeto. Nunca vi tanto projeto para recuperação e, ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta inação na recuperação ambiental do rio Taquari. E nesses projetos, basicamente, sempre tem 3 eixos importantes. Primeiro, recuperação das microbacias. O assoreamento não acontece direto no leito do rio Taquari, ele acontece através dos cursos d'águas que afluem para o rio Taquari. Um levantamento feito lá atrás, quando nós iniciamos o consórcio, nos deu que o rio Taquari tem 89 subbacias. E dessas 89, mais de 30 estavam comprometidas. De modo especial, no município de Figueirão, no município de Camapuã, nos municípios que ficam lá em cima, no Planalto,
porque a hora que você tem uma terra fraca próxima a um curso de rio, que você não respeita a parte de curva de nível, de terraceamento, não é feita e que você desmata a mata ciliar, é natural que os sedimentos serão carreados para o rio. Se olharmos o desastre, passa, aqueles que terão a oportunidade de ir pela 436 para Figueirão, passe no Ribeirão Figueirão. Ele tem uma lâmina d'água que não dá mais do que 30 centímetros, totalmente assoreado. E, obviamente, ele vai carregar, ele é afluente do Camapuã, que é afluente do rio Coxim, que é afluente do rio Taquari, que é afluente do rio Paraguai. Então, assim, é importante esta casa ter a consciência. Houve um momento que eu achei que nós iríamos efetivamente ter condições de desenvolver na prática ações de recuperação. Houve um momento, no curto espaço de tempo do governo Temer, que tomou uma decisão de conversão das multas ambientais em ações de recuperação. Essas multas que ficam aí discutindo na justiça 10 anos, 20 anos, com desconto para poder converter em projetos de recuperação ambiental. Isso caminhou, incluíram numa prioridade, primeiro o rio Parnaíba, o segundo o rio Taquari, porque foi lançado aqui, lá na Fazenda Caimã, eu estava lá presente. E fiz a defesa veemente, pedi para o ministro visitar lá a região do Caronal, que é uma região conhecida, porque muita gente gosta de ir pescar lá, mas é onde, nessa região, que nós temos as aberturas. Essa baía, esse leque aluvial, forma vários corichos, que é berçário natural dos peixes. Os peixes não estão no leito do Taquari. O peixe, quando ele vem, ele acasala, quando ele volta, ele vai para as baías, onde tem alimentação, e depois, uma vez por ano, ele sobe na chamada Piracema. Tem um sistema de comunicação entre os peixes que naquele período ele sobe. Então, na verdade, houve essa visita, houve essa possibilidade, mas infelizmente muda-se o governo, e o governo que veio posterior, esse governo, ele suspendeu a execução daquele decreto. Era um decreto que determinava isso, foi suspenso e não houve prosseguimento. Assim como o projeto Pantanal lá atrás, que previa recursos da ordem de 200 milhões, 30 milhões para aquisição de áreas que seriam transformadas, essas áreas, em áreas de proteção permanente, justamente na área mais crítica de assoreamento do rio, lá embaixo, que não aconteceu. O projeto desenvolvido, bonito, em cinco grandes eixos, e não aconteceu. O Banco Mundial ia financiar isso desde a época do governo do Dr. Wilson Barbosa, e também o projeto Pantanal acabou-se por nada. Muito estudo, muita reunião, muito recurso gasto, enfim. De lá para cá, nós não temos nenhuma medida efetiva, medida que realmente, a não ser pequenas medidas realizadas pelos consórcios na recuperação ambiental de pequenos rios, né? Como acontece em Pedro Gomes, saiu um recurso para 9 microbacias, na bacia do Rio Verde, lá no município de Pedro Gomes, em Coxinha, ou mesmo as primeiras foram lá no município de Costa Rica, de Figueirão, que demonstram claramente que, se investido na recuperação ambiental, atacando as microbacias, que são, na verdade, através dela que nós temos a grande bacia. Se você faz o trabalho de recuperação das áreas degradadas, com a construção de terraço, com a construção de curva de nível, impedindo o depósito de sedimentos no leito do rio, e você consegue, de acordo com as medidas que estão no próprio Código Florestal, deixar a mata ciliar se recompor, cercando as margens do rio, naquela dimensão estabelecida no Código, com o tempo nós teremos restabelecidas as matas ciliares, com a recuperação das áreas degradadas, impedindo o depósito de novos sedimentos, e, é claro, nós vamos aos poucos fazendo a recuperação. Mas não é só isso, deputado Renato Câmara. Também foi ocasionado isso pelas estradas,
que também não tinha esse conceito. Se você olhar, o maior problema, as maiores erosões, são aquelas causadas às margens das estradas, deputado Roberto Rachioca, que conhece muito bem disso. Elas não foram feitas no sentido da preservação, de você atender às curvas de nível. Você faz a estrada onde o trajeto é melhor e a água que se vira, achar seu lugar na hora que ela vem correr. E isso ocasionou muitos problemas. Então, todo esse processo é preciso que tenha um conhecimento, obviamente, técnico, uma análise, para você fazer a recuperação. Então, eu quero aqui, ao conceder a parte a Vossa Excelência, deputado Renato Câmara, dizer, nós temos uma preocupação hoje do mundo em relação à questão ambiental. A agenda ESG está aí. A agenda ESG vai fazer da forma com que o capital se curve à questão ambiental. Por que isso? Porque os grandes fundos do mundo hoje estão preocupados, porque nós temos um planeta, e eu vi uma propaganda interessante do planeta. Você é um filme onde o cara apresenta a Terra e apresenta lá um corretor para vender essa Terra, o planeta. Então, é essa consciência que nós temos que ter. A consciência de que não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter cidadão com desenvolvimento, com as indústrias em pleno vapor e tudo, se nós não tivermos verdadeiramente a consciência de que o desenvolvimento tem que respeitar as questões ambientais, ele tem que vir, sim, é importante o desenvolvimento econômico, mas não existe desenvolvimento econômico se não tiver, de forma muito clara, o respeito às questões ambientais e a inclusão social. Não há desenvolvimento pleno quando só parcela da sociedade usufrui desse desenvolvimento. Porque o cidadão vai ter consciência e vai fazer na medida que ele também esteja incluso nisso. Então, essa agenda ESG, eu acho que ela chega em boa hora, porque os cidadãos de lá estão preocupados conosco, eles já desmataram realmente tudo e nós temos que fazer a nossa parte. Para isso, nós precisamos que os recursos cheguem e nós tenhamos recursos efetivamente para poder fazer com que a preservação e a recuperação dos danos causados realmente ocorra. Concedo a parte ao ilustre presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Renato Câmara. Caro colega deputado Júnior Mock, esse tema é um tema que está na agenda mundial. O meio ambiente, sem dúvida, é um tema que hoje preocupa a nossa população. E eu vejo a explanação de Vossa Excelência e me somo a ela e tenho clara convicção que um dos pontos principais da agenda ambientalista é quem vai pagar essa conta. Quem vai pagar pelo trabalho de preservação? Vai sair do produtor? Vai sair da população? Quem vai bancar todas as medidas que precisam ser feitas para ter a sustentabilidade? E Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar, um momento muito importante, favorável a ter esses recursos para pagar essa conta. Porque através do Fundo Pantanal, que foi criado, nós teremos a possibilidade desse fundo, quando regulamentado, pagar pelos serviços ambientais, que é uma cobrança do produtor rural. E o Fundo Pantanal, os seus maiores recursos serão destinados aos serviços ambientais do produtor rural. Esse é um passo gigante e é uma possibilidade inovadora e que precisa ser colocado em prática o mais rápido possível. Nós estamos vendo o Fundo do Amazonas. O Fundo da Amazônia, que tem recursos financeiros, que tem recursos internacionais, que tem recursos do governo federal para ter a proteção da Amazônia. O Pantanal, ele caminha nesse sentido.
nós temos também aportes de recursos privados, de empresas, ter recursos federais, ter recursos também de ordem estadual, para que a gente possa remunerar os produtores, para proteger a microbacia, para proteger o carreamento de solo para os rios. Esse é um ponto. Recursos, fundo do Pantanal, também a geração de outros recursos, como as compensações pela utilização da água, que nós encaminhamos através da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos ao Governo do Estado, um encaminhamento para que se possa ter, deputado Júnior Mock, ter a regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é outra fonte importante. São Paulo já utiliza todos esses recursos, nesse fundo, os recursos de compensação pela utilização da água. Paraná usa 60% e nosso Mato Grosso do Sul ainda não tem regulamentado esse fundo, que se fosse regulamentado, seria um montante em torno de 32 milhões de reais que o Mato Grosso do Sul recebe pela utilização das águas do nosso estado para a geração de energia. Esse seria um avanço gigante e que nós estamos militando na regulamentação desse Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, nós temos o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, precisa ser regulamentado e colocado esses recursos da compensação da utilização das águas. E, do outro lado, a regulamentação, que foi aprovado aqui nessa casa, o Fundo do Pantanal. Esses dois fundos seriam utilizados na preservação. E seriam utilizados como? Aí entra um outro projeto que já está em encaminhamento, que é o zoneamento ecológico econômico. Foi feita a primeira aproximação e a segunda aproximação. Falta agora a aproximação municipal. Por quê? O zoneamento ecológico econômico, ele é um mapa de onde se pode ter ações efetivas, pontuais, como Vossa Excelência colocou. Qual é a prioridade no município? Para isso tem que ter um mapa do ordenamento territorial, onde há fundo de vale, onde pode ter empresas, onde pode ter rodovias, onde pode ter loteamentos. Isso já precisa estar pronto. Então, o zoneamento ecológico econômico municipal, ele é um grande avanço e não sei o motivo que os prefeitos têm medo de fazer esse zoneamento ecológico econômico. Mas, quando vem um investimento, acaba tendo uma estrada, ou tendo um parque, ou tendo uma empresa, aí vai se correr atrás das licenças e, muitas vezes, acaba sendo construído em locais que não são adequados e depois gera um grande problema para o município e para o Estado. Então, no meu entendimento, deputado, nós precisamos correr com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o Fundo Estadual do Pantanal e o zoneamento ecológico econômico, porque aí nós vamos avançar muito mais rápido no sentido da preservação. E fechando tudo isso, aproveitar a oportunidade da monetização do sequestro de carbono, que a gente ouve falar de projetos importantes, né, vender cotas, etc., mas tudo aí ainda está no campo das ideias e nós precisamos colocar isso na prática. Obrigado pela parte, nobre deputado. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. Eu acho que caberia, inclusive, um pronunciamento específico sobre isso, deputado Renato Câmara. Agradeço, incorporo ao meu pronunciamento, acho que são sugestões importantes e válidas estas colocadas por Vossa Excelência. Concedo um prazer a palavra ao nobre, ilustre deputado Roberto Rachioca. Deputado Júnior Mock, rápidas palavras aqui eu queria fazer. Primeiro, parabenizá-lo
pelo tema que traz nesta sessão, a importância do meio ambiente quando nós, aqui no Brasil, estamos vivenciando essa tragédia, essa catástrofe que aconteceu, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Colocou bem Vossa Excelência quando diz que tem que se cuidar primeiro do Planalto. Quando você vai fazer um controle de erosão, é de montante para jusante. Sempre tem que fazer a parte mais alta, né, no caso aí as microbacias, dos afluentes do rio Taquari, para depois fazer a recuperação da calha do rio propriamente. Senão será o cachorro correr atrás do rabo, né, se você atacar a consequência e não a causa. Isso passa por um processo de conscientização dos proprietários rurais, né, de toda a sociedade, do poder público, né, sem sombra de dúvida, fazendo com que se cumpra a legislação. O que é o mais importante, quando se discute meio ambiente, nós falamos, mas o problema é que nem sempre se cumpre a legislação. E a legislação na questão ambiental ela tem que ser rígida e tem que ser proativa, de forma que todos tenham respeito, porque o meio ambiente é de todos, não pertence a alguns. E é a mesma coisa quando a gente se fala de construção de rodovias, principalmente no Pantanal. A fragilidade que tem, né, o solo do Pantanal, que é arenoso, a maior parte do tempo é arenoso, e você vai lá, faz um aterro sem respeitar, né, a teoria dos vasos comunicantes, né, que o Pantanal é água uma hora para a esquerda, outra hora para a direita, e você atravessa com o aterro. Na primeira, começa a acontecer as chuvas, e há um deterioramento, o solapamento do aterro, e isso vai contribuir também nas microbacias para que haja o assoreamento. Então, por isso que eu aqui adentrei aqui, dei ingresso aqui num projeto de lei para que as rodovias a serem construídas no Pantanal tenham um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O EVTEA. É fundamental que tenha o EVTEA, uma rodovia que vai ser construída no Pantanal, mesmo porque não é só a questão ambiental, tem que ver se justifica todo o investimento dos milhões que são gastos para fazer esses aterros, nem sempre são baratos, para de repente atender uma, duas propriedades que depois vai fazer o ataque ao meio ambiente, que ela vai desmatar, vai fazer uma pecuária mais intensiva. Então eu acho que nós temos que analisar bem essa questão da construção do EVTEA. E para finalizar, deputado, já parabenizando mais uma vez, eu fiz uma indicação aqui a respeito de corrigir o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que ali falta, está ausente ali o Pantanal Sul-Mato-Grossense como patrimônio nacional. E a senadora Tereza Cristina, com mais 33 senadores, já deram entrada numa PEC lá no Congresso Nacional para que seja feito esse reparo. Então era isso, parabéns pelo tema que o senhor coloca aqui, né? E quero aqui me manifestar a minha solidariedade na defesa do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, deputado Roberto Rachoca, a valiosa contribuição e conhecimento técnico que o senhor traz e, obviamente, incorporo nesse pronunciamento. Eu quero encerrar, mas quero antes, primeiro, hoje nós teremos uma reunião importante, às 14 horas, liderada pelo deputado Caravina, que é o presidente da Frente Municipalista, e está chamando os municípios, ente fundamental nesse processo de preservação ambiental, em especial através dos consórcios de municípios, porque todos os consórcios criados foram criados respeitando a Lei Federal de Gestão de Recursos Hídricos. Então, os consórcios são consórcios cujos municípios que participam eles estão numa determinada bacia hidrográfica, seja a bacia do Rio Paraná, seja lá o Cidema, lá que é a bacia do Miranda, do Apa, seja do Cointa, que é a bacia do Rio Taquari. Então, todos eles estão determinados regionalmente, os municípios que participam, pela bacia hidrográfica. E é importante, e aqui vale uma ressalva, esta Casa de Leis, lá atrás, aprovou o chamado ICMS ecológico. Destinaram parte do valor, do percentual que era distribuído equitativamente a todos os municípios para criar o ICMS ecológico. Foi criada a lei, o governo, por decreto, regulamentou para tabular essa lei e, na verdade, ela não vincula
essa parte que é do ecológico, efetivamente as ações de proteção e recuperação ambiental. Na verdade, ela beneficiou sim alguns municípios, parte dos municípios do estado, só que esse recurso entra na conta normal. E não tem um vínculo, uma obrigação em relação a esse recurso. Acho que esse é um discurso, quando nós falamos de questão ambiental, que ele tem que ser levado em consideração. O município que recebe um recurso a mais, que era distribuído entre todos os outros, tem que ter, sim, uma obrigação maior quanto aos investimentos nas questões de recuperação de áreas degradadas, na recomposição de mata ciliar, enfim, em ações de educação ambiental, são ações que têm que ser desenvolvidas por esse município, porque ele recebe um recurso a mais justamente com a finalidade de nós fazermos, então, a recuperação ambiental. Concedo a palavra ao ilustre deputado Caravina. Obrigado pela parte, deputado. Só complementando, primeiro, convidar os colegas, né, da nossa reunião hoje às 14 horas, que vai reunir alguns presidentes de consórcio, alguns prefeitos. Nós convidamos também secretários estaduais que estão ligados diretamente com a pauta municipalista do MS Ativo Municipalista, que é a pauta a pasta da saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Mas municipalismo é o grande programa do governo do estado. Eu acho que é a pauta principal, porque as pessoas moram nos municípios e toda vez que a gente fortalece o municipalismo, nós estamos fortalecendo o atendimento ao cidadão nos municípios. Então, você citou algumas pautas aí, nós temos outras pautas que vão ser discutidas. Hoje é a instalação, mas podemos lembrar, nós tivemos agora essa questão do Rio Grande do Sul, deputado Júnior Mock, e que nós vimos essa catástrofe climática e nós percebemos que as defesas civis, por exemplo, dos municípios, não estão preparadas para enfrentar situações como enfrentou o Rio Grande do Sul. Esse é um debate que nós podemos levar também para a frente municipalista. A criação de um fundo, uma forma de preparar, de se prevenir para quando precisar a Defesa Civil agir. Então tem várias pautas, tem o MS Ativo que está lançando obras de infraestrutura que nós podemos acompanhar também. E lógico, ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, ouvir a classe política, porque nós estamos aqui para ouvir e criar situações, ou situações de mudança legislativa para melhorar para os municípios, ou fazer proposições, encaminhamentos, interlocuções. Eu acho que trazer esse debate do municipalismo para dentro da nossa casa através da Frente Municipalista. Então, quero agradecer os colegas que assinaram a formação dessa frente parlamentar e convidar para 2 horas a gente fazer essa primeira a instalação e o início do nosso trabalho. Nós vamos ter muita coisa para debater e com o mesmo objetivo. Acho que o objetivo da classe política é todo: melhorar a vida das pessoas nos municípios sul-mato-grossenses. Obrigado pela parte. Agradeço, incorporo o seu pronunciamento, acho extremamente fundamental à frente discutirmos com seriedade os problemas que envolvem os municípios. Afinal de contas, é onde o cidadão nasce, cresce, é onde constitui família, é onde ele gera e materializa os seus sonhos. Encerro aqui as minhas palavras, o meu pronunciamento, lembrando sempre, não podemos mais ser passivos diante dessa questão ambiental. Não podemos mais achar que o Dia do Meio Ambiente é um dia, nesse momento, para celebrar. Nós temos que celebrar o meio ambiente, é onde nós vivemos, é o espaço que ocupamos. Mas, mais do que nunca, é a oportunidade de refletirmos sobre os nossos procedimentos. Nós chegamos nessa situação, é falta de consciência coletiva. Nós temos que reverter. Isso se faz com a consciência pessoal. É cada um de nós termos a exata noção do nosso papel nesse mundo, mas especialmente de preservar aquilo que nós temos de mais sagrado, que é o local onde nós vivemos, que é o mundo que nós habitamos. E para encerrar mesmo, encerro com um ditado africano que diz o seguinte: o mundo que nós habitamos não é aquele que nós recebemos dos nossos pais, mas sim aquele que nós tomamos emprestados dos nossos filhos e a eles nós teremos que devolver. Encerro aqui o meu pronunciamento.